Você já teve aquela sensação absolutamente frustrante de passar horas na mesa de estudos, ler o mesmo parágrafo 3, 4 vezes, grifar páginas inteiras com cores chamativas e na hora da prova, ou dias depois, sentir que a sua mente está completamente em branco? Se isso acontece com você, saiba de uma coisa: a culpa não é da sua inteligência. A culpa é do método que você utiliza. A triste realidade é que a enorme maioria de nós foi ensinada a estudar de um jeito que, segundo a neurociência moderna, é quase totalmente inútil. O seu cérebro não foi desenhado para acumular dados passivamente como um disco rígido de computador. Ele foi desenhado para esquecer o que considera inútil para economizar energia. E se você não souber como driblar esse filtro biológico, vai continuar gastando anos preciosos da sua vida em um ciclo exaustivo de estudo e esquecimento. Hoje, aqui no canal Caiu a Ficha, nós vamos explorar as descobertas científicas mais recentes para te mostrar como absorver qualquer assunto, seja para passar em um concurso difícil, dominar uma nova profissão ou aprender um idioma, garantindo que a informação fique gravada de verdade na sua memória de longo prazo. Você pode pensar que o segredo é apenas ler mais vezes ou se esforçar o dobro, mas o buraco é mais embaixo. Vamos começar desmascarando a maior armadilha de todas: as ilusões de aprendizado que consomem o seu tempo à toa. Para entender por que esquecemos o que estudamos, precisamos olhar para as ilusões de competência. Sabe quando você lê um texto pela segunda ou terceira vez e pensa: nossa, agora ficou super claro, entendi tudo? Essa clareza é uma armadilha. Reler o material ou passar horas grifando frases dá a falsa sensação de domínio porque a informação está ali, bem na sua frente, mastigada no papel. Mas o seu cérebro é preguiçoso por natureza. Como o texto está visível, ele não precisa fazer o esforço de buscar a resposta por conta própria. É por isso que, quando você fecha o livro, a mágica acaba e a memória evapora. Do ponto de vista da neurociência, aprender não é absorver passivamente, é esforço, construção. Cada conceito novo que você processa ativa conjuntos de neuroníons. Se você apenas lê, você está olhando para uma floresta fechada. Para o conhecimento fixar, você precisa abrir uma trilha nessa floresta. E trilhas só se abrem com atrito e esforço físico e mental repetido. Quando os neuroníons se ativam juntos repetidas vezes, eles fortalecem conexões chamadas sinapses. É a criação e marcação da trilha na sua mente. Se você não usa essa trilha ativamente, o cérebro entende que ela é inútil e deixa a mata crescer de novo, desfazendo a conexão. Se reler e grifar não constroem estradas duradouras, qual é a ferramenta secreta que os cientistas do aprendizado recomendam? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você abre um livro. A grande chave para reter o conhecimento chama-se recuperação ativa. Em vez de ficar passivamente absorvendo o conteúdo como se fosse um espectador de TV, você precisa forçar o seu cérebro a resgatar a informação sem consultar o material. Como isso funciona na prática? Você lê um capítulo ou assiste a uma aula com atenção. Em seguida, você fecha o livro, pega uma folha em branco e tenta escrever ou explicar em voz alta tudo o que conseguiu absorver, usando as suas próprias palavras. Exatamente como se estivesse dando uma aula para alguém que não sabe nada sobre o assunto. Essa é a essência da famosa técnica Feynman, criada pelo brilhante físico Richard Feynman. E aqui vai o ponto mais fascinante e contraintuitivo de todos. O erro é o seu melhor combustível. Quando você tenta se lembrar de algo e trava, o seu cérebro entra em um estado de frustração e busca profunda. Ele varre as prateleiras da memória procurando a resposta. Esse esforço doloroso de tentar lembrar, mesmo que você erre e precise olhar o gabarito depois, sinaliza para os neuroníons que aquela informação é vital. Quando a resposta correta finalmente aparece, o seu cérebro libera uma dose de dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Esse ciclo transforma o erro em um farol, dizendo ao cérebro: preste muita atenção nisso aqui, porque isso importa. É por isso que testes simulados e flashcards superam 1000 vezes a simples releitura. Maravilha! Agora você sabe que precisa se esforçar ativamente. Mas por quanto tempo você deve fazer isso? Se você acha que estudar 5 horas seguidas sem parar é sinal de heroísmo, você está prestes a descobrir o motivo pelo qual sua mente entra em colapso. O cérebro humano não foi feito para manter hiperfoco por 4 horas seguidas sem interrupção. As pesquisas da neurociência mostram que operamos em 2 estados fundamentais: o modo focado e o modo difuso. O modo focado é aquele momento de concentração intensa, quando você está resolvendo um cálculo difícil ou memorizando conceitos complexos. Mas se você ficar só nele, o cérebro cansa, esgota a glicose e as novas ideias deixam de fazer sentido. É aí que entra o modo difuso,
O estado de relaxamento em que você dá uma pausa, levanta da cadeira, toma uma água ou caminha pelo quarteirão. É cientificamente comprovado que é no modo difuso, quando você não está pensando diretamente no problema, que o seu subconsciente conecta as peças do que você estudou no modo focado. Sabe aquela ideia genial que surge do nada no meio do banho? É o modo difuso trabalhando por você. Para gerenciar isso sem burnout, entram as técnicas de blocos de tempo, como o famoso método Pomodoro. Você programa um cronômetro para 25 ou 35 minutos de foco absoluto, sem olhar para o WhatsApp, sem aba de redes sociais aberta. Quando o alarme toca, você ganha 5 minutos de recompensa livre para checar o celular ou esticar as pernas. Essa alternância disciplina o cérebro, mantém a motivação alta e evita a exaustão mental. Tudo isso parece excelente na teoria, mas existe um fator invisível que pode destruir qualquer método perfeito em poucos segundos. O que acontece com o seu aprendizado quando você decide dar só uma olhadinha no celular? Se você acha que consegue estudar ouvindo uma aula enquanto responde mensagens no Instagram, os dados científicos vão te dar um choque de realidade. O cérebro humano não faz multitarefa real, ele apenas alterna rapidamente a atenção entre uma coisa e outra. E cada troca dessas custa tempo, energia metabólica e fragmenta as conexões que você está tentando construir. O mero ato de olhar para o celular enquanto estuda drena sua capacidade cognitiva, transformando uma hora de estudo produtivo em 10 minutos de aproveitamento real. E para fechar o ciclo da retenção com chave de ouro, chegamos ao fator mais subestimado de todos, o sono. Você pode aplicar a recuperação ativa perfeitamente, usar o Pomodoro, eliminar o celular, mas se você dorme mal ou vara a noite estudando na véspera, todo o seu esforço é jogado no lixo. É cientificamente comprovado que é durante o sono profundo que o cérebro realiza uma verdadeira faxina metabólica, eliminando toxinas acumuladas e transferindo as informações armazenadas no hipocampo, memória de curto prazo, para o córtex cerebral, memória de longo prazo. Dormir bem não é um luxo opcional para quem estuda. É o momento em que o aprendizado de fato se consolida e vira conhecimento permanente. Diante de tudo isso, como transformar toda essa ciência em um plano prático para o seu dia a dia? O grande finale vai fazer a ficha cair de vez. A grande ficha que precisa cair hoje é a seguinte: estudar de forma inteligente não significa passar mais horas sofrendo sobre os livros. Significa respeitar a biologia do seu próprio cérebro. Para resumir a nossa jornada científica de hoje e colocar em prática agora mesmo. Primeiro, pare de reler passivamente. Feche o material e pratique a recuperação ativa, explicando o conteúdo em voz alta. Segundo, abrace o erro. Travar e errar durante a tentativa de lembrar é o sinal biológico de que o seu cérebro está construindo conexões reais. Terceiro, respeite o ritmo do foco e da pausa. Alterne blocos de estudo intenso com o descanso do modo difuso. Quarto, proteja seu foco e seu sono. Zero distrações digitais na hora de estudar e noites bem dormidas para consolidar o que você aprendeu. O conhecimento verdadeiro não é o que fica guardado nas páginas de um livro empoeirado. É aquele que constrói estradas permanentes dentro da sua mente. Se essa ficha caiu para você, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Caiu a Ficha, deixe o seu like para fortalecer as nossas conexões neurais e comente aqui embaixo. Qual matéria ou habilidade você vai começar a estudar usando a recuperação ativa a partir de hoje? Um grande abraço e até o próximo vídeo.